Os irmãos sabem que nós estamos fazendo uma série de estudo que o nome é Olhando para Jesus, baseado em Hebreus 12, quando a palavra do Senhor diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E só há uma forma de perseverar até o fim: é olhar firmemente para Jesus, porque Ele é o autor. E na semana passada nós começamos uma série que fala sobre os brados de Jesus na cruz. O Senhor Jesus, como todo rei, ao tomar posse do seu reinado, ele faz um discurso. Todo presidente, toda autoridade, quando ele toma posse do seu reino, ele faz um discurso. E Jesus Cristo, que é o Rei da Glória, ao tomar posse do seu reino, ao pagar o preço do pecado dos homens e concluir a sua missão nessa terra, ele faz um discurso, que esse discurso ele tem 7 frases. E nesse discurso ele não estava com trajes reais, ele não estava sendo aplaudido como os demais reis e autoridades. Muito pelo contrário, ele estava despido numa cruz, com uma coroa de espinhos, com pregos em seus pés, em suas mãos, e ao invés de ser aplaudido e ovacionado, ele estava sendo escarnecido. E na semana passada nós começamos os 7 brados de Jesus na cruz. O número 7 na Bíblia denota perfeição e fechamento de um ciclo. E Jesus Cristo, que é Deus, de forma perfeita, escolhe 7 frases para proclamar nos últimos instantes da sua vida. E cada frase dessa é um degrau que nos leva até o céu. Pois só há um caminho para o céu: Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. E só há uma forma do nosso pecado ser pago e perdoado: o sangue de Jesus Cristo. Então nós vemos que as 7 frases de Jesus na cruz são degraus, como Jacó teve aquela visão de uma escada que sobe até o céu. Cada brado que Jesus dá é um degrau. Quando ele conclui no último degrau e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Então ele abre a porta do céu e entra no reino com o ladrão que foi perdoado nos últimos instantes de vida. Então nós vemos que essas 7 frases de Jesus, a semelhança das bem-aventuranças, a semelhança de Romanos 8:30, são uma corrente de ouro, um elo que se interliga, como está nas bem-aventuranças, como está em Romanos 8:30, aos que Deus predestinou, a esses Ele chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. A mesma coisa acontece com essas 7 frases. Elas se completam como um discurso perfeito na cruz, e cada frase de Jesus tem um significado perfeito. A primeira frase nós vimos na semana passada. Jesus disse lá em Lucas 23:33, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Essas foram as primeiras palavras que emanaram dos lábios de Jesus, assim que ele foi erigido na cruz ao lado de 2 ladrões. Ele olha para os seus executores e ele ergue um brado aos céus, nos mostrando que em momentos de angústias, em momentos de aflição, temos que recorrer a Deus. Como está no Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Com certeza Jesus estava angustiado na cruz. Com certeza Jesus estava aflito na cruz, mas ele não busca amparo nos homens,
ele busca amparo no Pai. E ele roga ao Pai em favor dos homens. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E o primeiro brado de Jesus na cruz fala da sua missão de perdoar o pecado do homem. Em Marcos capítulo 2, nos é ensinado como Deus prioriza a salvação antes de um alívio circunstancial e momentâneo nas nossas vidas. Jesus estava pregando em uma casa, lá no início do capítulo 2 de Marcos, e alguns amigos que amavam um homem que era paralítico, ao ver que a casa estava cheia e não tinha como entrar, eles usam a sabedoria de Deus para trazer aquele homem até Jesus, pois aquele homem não tinha forças para ir a Jesus em si mesmo. Aqueles homens abrem o telhado daquela casa e descem aquele paralítico numa maca. Jesus, ao ver aquele paralítico, poderia imediatamente curá-lo. Mas a prioridade de Deus com os seus não é com os alívios momentâneos dos seus sofrimentos, mas é com o estado eterno das nossas almas. Jesus olha para ele diante de todos e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas por que Jesus não disse logo: filho, toma o teu leito, levanta e anda? Porque Jesus sabia que ele poderia ser curado da paralisia, receber aquele milagre e cair no pecado da apostasia. Cometer o pecado dos 9 leprosos, abandonar a Deus. Então, antes de curar a paralisia física daquele homem, Jesus cura naquele homem a paralisia espiritual. E talvez eu e você não vejamos, mas no mundo espiritual você está ligado aos seus pecados ou você está desligado aos seus pecados. Por isso que Provérbios 28 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, jamais obterá êxito, jamais conseguirá correr a corrida da fé cristã, porque há um peso que lhe puxa para baixo, chamado pecado. Por isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, você é um fragmento de pedra. Sobre essa pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno e os horrores da morte não prevalecerão contra ela, porque eu vou lhe dar, Pedro, a chave do reino de Deus, a pregação do Evangelho. O que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Jesus estava falando do perdão dos pecados que Deus concede ao seu povo mediante a pregação do Evangelho e a resposta do pecador ao Evangelho, respondendo à mensagem com arrependimento e fé. Uma vez que o pecador se arrepende e crê em Cristo, ele é imediatamente, no mundo espiritual, desligado dos seus pecados, perdoado dos seus pecados e unido a Cristo Jesus. Por isso que não existe arrependimento sem fé, porque você não é desligado dos seus pecados para uma justiça própria, você é desligado dos seus pecados para uma vida de união com Cristo. E não existe fé sem arrependimento, pois é impossível andar com Cristo e ao mesmo tempo viver no pecado. Por isso que são como duas faces da mesma moeda: arrependei-vos e crede no Evangelho. E é por isso que o Senhor Jesus, ao olhar aquele paralítico, ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Esse era o problema central daquele homem, esse é o problema central da raça humana. O mundo está debaixo da ira de Deus. O homem está enchendo o cálice da ira de Deus. E o cálice da ira de Deus um dia vai ser derramado. Então Jesus, sabendo da necessidade do homem, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Os fariseus que estavam naquela casa arrazoavam, eles pensaram no seu coração: mas quem pode perdoar pecados senão Deus? Ele está dizendo uma blasfêmia: só Deus pode perdoar pecados. Jesus, que era um pregador que sabia a mente e o coração dos homens,
disse: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, que o Filho do Homem é Deus, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele paralítico se levantou e andou. E as pessoas deram glória a Deus e disseram: nunca vimos coisa assim. Porque essa é a obra central do Evangelho. Nos dá o perdão pleno dos nossos pecados. E é isso que nós devemos ter todos os dias, a alegria da salvação. Porque se somos perdoados, nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Se somos perdoados, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que muitas vezes nós não estamos alegres como deveríamos, pois nos esquecemos da alegria da salvação. Da alegria de ter todo o nosso pecado imputado em Jesus e toda a justiça imerecida de Jesus imputada em nossas almas. E poder dobrar o joelho e chamar Deus de Pai. E poder desfrutar da comunhão com Deus. Então, no primeiro brado de Jesus, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Porque como nosso mediador, como nosso sacerdote, como nosso rei, como nosso profeta, Jesus, em primeiro lugar, perdoa o nosso pecado. João Batista, a primeira coisa que ele fez quando viu Jesus foi dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tirou, ele não vai tirar, ele tira. Porque mesmo que você tenha cometido os piores pecados, os seus pecados podem estar no tribunal de Deus vermelho como escarlate. Se você confessar e deixá-los, Deus os faz mais alvos do que a neve. Porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Essa é a missão de Jesus. Por isso ele diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus traz o perdão do pecado e o perdão para o pecador arrependido. A segunda frase de Jesus na cruz foi o resultado da primeira frase. Quando o ladrão da direita, que também blasfemava, viu o coração de Jesus, ele ficou impactado. E ele viu que Jesus estava orando por aqueles que o ofendiam, inclusive ele. E o que aconteceu com aquele ladrão foi o que Paulo disse em 2 Coríntios 5,14: o amor de Cristo nos constrange. A bondade de Deus conduziu aquele homem ao arrependimento. Ele foi constrangido com o amor de Jesus. E ele pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque se ele está pedindo perdão, há perdão para mim. E Jesus responde a sua segunda frase da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E essa segunda frase de Jesus fala da segurança do crente na hora da morte. Pois todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, achá-la-á. Se tem uma das coisas que deixa o ser humano desesperado, é a possibilidade da morte. Pois o ser humano não nasce preparado para morrer. Pois ele nasce separado de Deus, morto em delitos e pecados, por conta do pecado que nasce no seu DNA. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Eu fui gerado no ventre de pecado. O ser humano não está preparado para morrer. Por isso que Jesus traz, no momento da salvação daquele ladrão, paz e consolo na hora da morte. O cristão é aquele que aprende a maneira correta de viver e aquele que aprende a maneira certa também de morrer. O apóstolo Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer
é lucro. Jesus aqui garante a esse homem e garante a todos os servos e servas de Deus segurança no momento da partida. Jesus aqui, ele está abrindo as portas do paraíso para esse homem. Nos é dito em Apocalipse que Jesus tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. E aqui ele abre as portas do céu e diz a esse ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso, mostrando que estar unido a Cristo é ter segurança de que ao morrermos com Cristo, ressuscitaremos em Cristo em glória. Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E ele dá a esse homem a salvação. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira frase de Jesus fala do amor fraternal entre os cristãos. A palavra do Senhor diz em Romanos 12:9: o amor não pode ser fingido. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus, ele olha agora para duas pessoas que tiveram uma figura singular no momento da sua partida. Duas pessoas que foram fiéis a ele, mesmo no momento da sua morte. A primeira, aquela que o concebeu, jovem do colégio apostólico, mas o discípulo que se sentia mais amado dentre os 12, João. A Bíblia diz em João 13 que João reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, e ele referiu-se de si mesmo, escrevendo o seu evangelho, dizendo que ele era o discípulo a quem Jesus amava. E o terceiro brado de Jesus na cruz, ele mostra o seu afeto, e ele mostra o seu amor por Maria, não tratando-a como mãe, mas tratando-a como uma serva de Deus que ele mesmo estava redimindo. Jesus na cruz não fala: mãe, eis aí o teu filho. Jesus na cruz é como se ele estivesse dizendo para Maria: Maria, eu aqui não sou aquele bebê, eu aqui não sou aquele filho que você amamentou, que você concebeu, que você gerou. Eu aqui sou, Maria, o seu redentor. Portanto, mulher, eis aí o teu filho. Ele diz para João: João, eis aí a tua mãe. Mostrando o que ele havia dito lá em Marcos: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está nos céus. Jesus aqui mostra como os cristãos devem se relacionar mutuamente na igreja. Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 5, ele diz: ó Timóteo, trate os idosos, trate as pessoas mais velhas como seus pais. Trate as senhoras como sua mãe. Trate as irmãs em toda a pureza. No sentido de que quando nós estamos com o corpo de Cristo, nós estamos com a nossa verdadeira família. Por isso que Jesus olha para Maria e diz: Maria, você está vendo esse rapaz do seu lado? Trate ele como se fosse seu filho. João, está vendo essa senhora perto de você? Cuide dela como se fosse a sua mãe. Isso fala, irmãos, de amor. A história da igreja diz que João cuidou de Maria até o fim e levou Maria para a igreja localizada em Éfeso.
porque ele obedeceu a ordem de Jesus. Jesus aqui mostra como nós devemos cuidar uns dos outros. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Gálatas 5,14 diz que quem ama o próximo como a si mesmo cumpriu toda a lei de Deus. Porque você só consegue amar o próximo como a si mesmo se primeiramente você amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que Jesus mostra aqui que na igreja nós devemos olhar para as dificuldades dos outros e ter o privilégio de carregar também um pouco do fardo uns dos outros. Pois a Bíblia diz que até um copo de água fria que se dá a um profeta, considerando-o como um profeta, não ficará sem um devido galardão. Talvez Simão Cirineu ficou indignado, porque ele vinha do campo, ele tinha trabalhado o dia todo. Se coloque no lugar dele. Ele era um homem trabalhador do campo. Ele havia trabalhado e ele estava voltando para casa pensando que havia agora de descansar. E então ele é obrigado. Você acha que foi legal para o físico de Simão Cirineu carregar a cruz de Jesus por alguns instantes, ver a vergonha que aquele rabino de 33 anos estava sofrendo, olhar o rosto dele todo ensanguentado? Quem olhava para Jesus sentia angústia, sentia aflição, sentia dor, pois ele era um homem de dores. Mas a Bíblia diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam, eu os desprezarei. Quando você vai ler lá Romanos 16, Paulo vai chamar a esposa desse homem de uma mãe, e os filhos desse homem de servos de Deus, mostrando que no Senhor tudo o que fazemos não é em vão. Todo esforço que fazemos não passa desapercebido diante do Pai que está nos céus. Por isso que Jesus disse que não precisa de exibicionismo no reino dos céus. O que a sua mão esquerda fizer, a mão direita não saiba, porque Deus está vendo, Ele existe. Ele honra aqueles que servem a Ele, aqueles que oram a Ele em secreto. Deus é real, Ele existe. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha que coisa, creia que Deus existe. Parece ser uma coisa simbólica, né? Mas o escritor aos Hebreus escolheu, parece uma coisa simples, mas ele escolheu escrever assim. O Espírito Santo escolheu escrever assim. Você acredita que Deus existe? É necessário acreditar que Deus existe. E outra, Ele é galardoador, Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Ele não despede de mãos vazias os que se achegam a Ele em pobreza de espírito. O próprio Senhor Jesus disse: pedi, pedi, e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca acha, todo o que bate a porta lhe será aberta. Quarto brado de Jesus na cruz, que fecha, que vai completando essa corrente de ouro, essa escada até o céu. Jesus como substituto do pecado. Ao consolar Maria e João, como se ele estivesse dizendo: Maria, fique tranquila, eu estou cumprindo a minha missão, agora complete a sua carreira. João, eu estou cumprindo a minha missão, agora complete a sua carreira. Jesus ergue os olhos aos céus
e ele faz um brado em forma de oração. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus da cruz diz: meu Deus, porque se tem alguém que podia chamar Deus de meu, era Jesus, pois ninguém nunca desfrutou de tamanha intimidade com Deus como Jesus, pois ele desde a eternidade sempre habitou no trono de Deus. Por isso ele diz: meu Deus. Antes de Jesus encarnar, Jesus já era o Filho de Deus. Antes dos céus e a terra existirem, Jesus já era o Filho amado de Deus. Antes de Adão e Eva serem criados, Jesus sempre foi o Filho amado de Deus. E agora ele está na cruz. Ele está buscando amparo para a sua dor. E ele diz: Deus meu, o Senhor que sempre me amparou desde o meu nascimento, o Senhor que sempre me deu livramento para que a morte não me alcançasse. Agora, porque o Senhor não está me livrando? Aqui Jesus fala também como homem. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Foi por isso que ele derramou gotas de sangue no Getsemane. Por que me desamparaste? E Deus não responde. O sol se esconde e houve trevas sobre toda a terra. E o pai não responde ao clamor do seu filho, pois ele estava olhando para o seu filho e vendo todos os nossos pecados imputados nele. Ele estava ali derramando em Jesus a ira de Deus que seria derramada sobre mim e sobre você. Deus ali estava mostrando, manifestando, como está em Romanos 3, a sua justiça no tempo presente, mostrando que ele é justo. Ele nunca deixou impune um pecado cometido contra ele, mas porque ele amou o mundo de tal maneira, ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus olha para Jesus e vê o meu pecado, o seu pecado, e ele abandona Jesus na cruz. Quinto brado de Jesus na cruz. É o brado que nós vamos falar hoje, rapidamente e resumidamente. Ainda tem o sexto e o sétimo, até chegar lá. Socorro, Jesus. Esse brado, ele é narrado somente por João. Os historiadores dizem que talvez esse brado foi ouvido por poucos. O Jesus já estava num estado de fraqueza física inimaginável. Jesus aqui já estava com febre devido às penetrações no seu corpo. Pontos vitais de Jesus estavam dilacerados. Seu crânio estava preso com uma coroa de espinhos. Seus pés estavam fixados com pregos. Suas mãos estavam pregadas na cruz. Seu corpo sentia cãibras e falta de ar. A febre estava inundando o corpo dele. Isso são dados de, inclusive, médicos. E Jesus, na cruz, ele que lá em Gênesis criou os mares e os oceanos, ele que é o autor do rio da água da vida em Apocalipse, ele que é a fonte de águas vivas, ele que tem a água que você bebe e jamais terá sede. Ele clama na cruz: tenho sede. João narra isso porque ele estava a alguns metros de Jesus. Ele estava aos pés da cruz quando Jesus estava morrendo.
E o propósito de João escrever o Evangelho era mostrar a humanidade de Jesus, ao mesmo tempo unida à divindade de Jesus. Ele é 100% homem e 100% Deus. E aqui João narra esse brado da cruz, que como uma escada que sobe ao céu, nos mostra que Jesus foi homem como todo homem, pois ele é o Filho do homem, o filho de Davi, o descendente de Davi, que viria e seria o descendente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, que destruiria as obras do diabo, o pecado. Tenho sede. E em João 19, 28, que é o versículo de hoje, diz assim: para que se cumprisse a Escritura. Jesus disse: tenho sede. O Salmo 69, 21 diz: em minha sede me deram vinagre. Jesus mostra aqui a sua humanidade. Ele tinha necessidades humanas como todo homem, e mostra o seu sofrimento e a sua rejeição, a maldade do homem, a ingratidão do homem, porque ao menos o homem poderia pegar a esponja e colocar numa bacia de água, mas de forma perversa o homem pega a esponja e coloca numa bacia de vinagre. O vinagre não mata a sede, desidrata mais ainda. É como se fosse um escárnio contra Jesus. É como se você visse uma pessoa morrendo de sede e desse a ela água do mar. Para além de não matar a sede, desidratar mais ainda, mostrando a rejeição do homem a Cristo. Como disse Isaías 53, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque se Deus não tirar as escamas dos olhos, é impossível que o homem creia na pregação de Cristo e este crucificado. Se a mão salvadora de Deus não for revelada, o homem jamais recebe a Cristo como Senhor, o Cristo das Escrituras. O sexto brado de Jesus na cruz fala da completude da sua missão em pagar o pecado do homem e satisfazer a justiça divina em nosso favor. Ele diz uma palavra grega, tetelestai, que significa está consumado. Fala do pagamento completo do pecado. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus brada da cruz: está pago, totalmente pago o preço do pecado do homem. Agora não se faz mais necessário sacrifício de bodes, sacrifício de animais, porque o véu do santuário está sendo rasgado de cima para baixo, e o sacrifício pelo pecado do homem já está sendo oferecido de uma vez por todas. Portanto, não se faz mais necessário que o sumo sacerdote entre no Santo dos Santos uma vez por ano e faça expiação dos pecados do povo de Deus, pois Jesus já fez essa obra na cruz, e agora a presença de Deus está disponível a todo aquele que crê em Jesus. Amém. Todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende, ele não precisa ir ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o seu quarto em secreto. Você, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo numa reunião. Isso é um crente verdadeiro em oração.
Foi isso que aconteceu no momento da conversão de Paulo, quando ele ainda estava cego, lá em Damasco, na rua direita. Quando Ananias o visitou, Jesus disse: ele está orando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está lá com ele. Porque quando o cristão ora, ele sente a presença de Deus e os direcionamentos de Deus, como Elias. Elias, vá para o ribeiro de Querite, e eu darei ordens a corvos para que lhe sustentem. E Elias orou, e o céu se fechou. E Elias orou, e o céu se abriu. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas, se estamos em Cristo e alcançados pela obra de Cristo, pode muito em seus efeitos a súplica de um justo. Está consumado o pagamento completo do pecado. Aquele que foi perdoado, reconciliado, aquele que foi alvo daquela grande festa que o pai do filho pródigo fez para ele. Aquele que o pai matou o novilho cevado, trouxe depressa a melhor roupa, fez uma festa, colocou anel no dedo, sandália nos pés, matou o novilho e disse: comemos-nos e regozijemos-nos. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele tem todos os seus pecados passados, presentes e futuros apagados e cobertos pelo sangue de Jesus. Por isso que Davi disse no Salmo 32, e Paulo repete em Romanos 4, 7: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por isso que não tem coisa melhor do que ser cristão. Às vezes a gente pensa que é ruim, porque às vezes a gente passa a maior parte do nosso dia convivendo com ímpios e olhando a prosperidade dos ímpios. Mas se somos cristãos, somos abençoados. E nós que temos que oferecer ao ímpio. Não o ímpio tem nada a oferecer para a gente. Paulo disse ao rei Agripa: rei Agripa, eu queria que você fosse igual a mim, exceto nestas algemas. O que Paulo estava dizendo é: eu não quero nada dessa pompa que você tem, mas eu quero te dar o que eu tenho, Jesus Cristo. A salvação eterna, a consumação do seu perdão. Porque, rei Agripa, com todo o dinheiro que você tem, com toda a pompa que você tem, sua vida é uma prisão. E eu, com toda essa prisão que eu tenho, sou livre em Cristo Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade não é ir e vir de um lugar a outro. A verdadeira liberdade está em ter livre acesso ao trono da graça, em momento oportuno. A verdadeira liberdade é servir a Deus, é andar em vitória sobre o pecado. Porque Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. Ninguém consegue se livrar de uma prisão sozinho. Escravo, o pecado é uma escravidão. A incredulidade é uma escravidão. O orgulho é uma escravidão. Por isso ele disse que é necessário que haja uma obra de libertação feita pelo Filho de Deus, através da manifestação da verdade de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do engano do pecado. Porque o pecado não é nada mais, nada menos do que uma grande mentira. O pecado é um crime de estelionato que nasceu no Éden. Prometer o que não pode cumprir. Foi o que o pecado prometeu a Eva: você será como Deus. Mentira, Eva, que Deus disse que você vai morrer. É mentira. É porque Deus sabe, Eva, que quando você comer do fruto, você vai ser igualzinho a Deus. E a Bíblia diz que Eva
ao cair na lábia da serpente, tirou o olhar de Deus e pôs o olhar no fruto proibido. E como estava aquele fruto? Agradável aos olhos. É assim que a tentação vem. Agradável aos olhos, boa para se comer aquela fruta, e desejável para dar entendimento. É assim que o pecado vem. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Satanás usa a isca certa para o pecador certo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são as armas de Satanás para prender o homem debaixo da ira de Deus e da condenação eterna. Mas Jesus disse: está consumado. Para quem ele disse isso, ele vai salvar, ele vai redimir. Mas ao passo que está consumado a salvação, também está consumado a condenação. Pois quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque as pessoas se voltam como cães selvagens quando alguém toca no seu pecado, como os fariseus se voltaram contra Jesus. Porque os homens, eles não só rejeitam a luz, eles amam as obras das trevas. Por isso que Jesus disse que é necessário nascer de novo, nascer do alto. A sétima e última palavra de Jesus na cruz foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Jesus morre com uma oração. Os cristãos só vivem quando oram. E só oram quando estão vivos espiritualmente. Pai, em tuas mãos, olha o que Jesus disse: entrego meu espírito. Jesus está dizendo aqui diante de todos, através desse discurso: eu estou entregando a minha alma na morte. Eu não estou sendo assassinado, eu estou me entregando. Como um bom pastor que faz o quê? Dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus disse: ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para reassumi-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Jesus está dizendo: eu entrego o meu espírito a Deus, eu entrego o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A entrega de Jesus ao Pai, derramando sua alma na morte. Jesus se entregou à morte para que eu e você pudéssemos viver. Pelas suas feridas nós somos sarados. Porque Ele morreu, nós podemos viver a verdadeira vida, que é a vida eterna. A vida que jamais terá fim. Jesus aqui está morrendo a nossa morte. E concluindo, irmãos, tenho sede. Anjos não têm sede. Deus não tem sede. Jesus era homem. O escritor aos Hebreus diz em Hebreus 2,18 que Jesus pode socorrer aqueles que são tentados, porque Ele passou todas as tentações que nós passamos como homem. Qualquer problema que você esteja passando hoje, Jesus passou, e de forma ainda pior. Porque Ele sentiu sede, sentiu fome, sentiu pobreza, sentiu rejeição, sentiu humilhação, ficou doente, foi agredido, foi injustiçado, foi ofendido injustamente, foi tentado pelo próprio Satanás com as mais intensas tentações. Jesus chegou no ápice que um ser humano pode chegar em níveis de tentação, ao ponto de, ao passar 40 dias e 40 noites sem comer,
Satanás vem até ele, espera o momento certo que o seu corpo pedia pão e diz: você quer pão? Transforme essas pedras em pães. Jesus foi tentado a ficar rico da pior forma. Ele estava com fome no deserto, magro, fedendo, sujo, e Satanás leva ele ao pináculo do templo, mostra todos os reinos, todas as glórias desse mundo, os melhores perfumes, as melhores mulheres, os melhores reinados, as melhores roupas, o aplauso dos homens, o respeito das pessoas. E ele diz: tudo isso será seu, do dia para a noite. Todo mundo vai lhe admirar. Você vai ficar rico, se prostrado me adorares. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus foi tentado à soberba espiritual. Se lança daqui abaixo, pois está escrito lá no Salmo 91, você não é bom de Bíblia? Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus disse: mas também dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. O poder de Deus não é usado para glorificar o homem, Satanás. O poder de Deus é usado para glorificar a Deus. E ele vence Satanás. E é ele que nos dá as armas espirituais para vencer as ciladas de Satanás também. Por isso Paulo diz: nenhuma tentação vem sobre vocês que não seja humana. Antes, junto com a tentação, junto com o mau desejo, junto com a cilada, Deus manda o escape para que possais suportar ou escapar. Esse escape é Jesus Cristo. Você está se sentindo tentado? Dobre o joelho e ore. Abra sua Bíblia e leia. Converse com um irmão, não com uma irmã, se você é homem, com um irmão espiritual. Seja sincero, abra seu coração para ele. Ô irmão, você está me ligando nessa hora porque, irmão, estou sendo tentado. Melhor confessar a fraqueza do que cair. É melhor confessar que é doente do que fingir estar são e por dentro estar leproso, como Naamã, general do exército da Síria, valão valoroso, porém leproso. Ô irmão, me ajude, ore comigo. Estou sendo tentado em tal área. Ore por mim. Às vezes ter alguém para conversar te livra da tentação. Porque Jesus, que é Deus, disse que os discípulos deveriam fazer missão de 2 em 2. Eclesiastes 4:8 explica: se um cair, o outro levanta. Mas se estiver sozinho, quem poderá levantar? Então nós vemos que Jesus foi homem, sofreu como homem, para que vivamos uma vida santa como homem. É impossível ser santo como um ser humano. É possível ser santo, porque Jesus era homem e ele viveu uma vida perfeita, para que através da sua morte e ressurreição ele nos aperfeiçoasse. Por isso Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por isso que João começa o seu evangelho lá em Gênesis, antes de Gênesis, dizendo que no princípio, quando Deus criou todas as coisas, era o Verbo. A palavra verbo significa a palavra de Deus, mas também significa a razão da existência humana, o Logos. Os filósofos gregos buscavam a razão da vida. João já começa dizendo: a razão da sua vida é Jesus, o Filho de Deus. E se você não crer nele e não viver para ele, a sua vida vai ser sem sentido, mesmo que você ganhe o mundo inteiro como Salomão. 700 mulheres, 300 concubinas, tudo é vaidade.
casas de ouro, taças de prata, pomares, jardins, empreendimentos, tudo é vaidade. Os melhores vinhos, os melhores prazeres, os melhores trabalhos, tudo é vaidade. As melhores sabedorias, a tal ponto da rainha de Sabá vir visitar a inteligência de Salomão. Ele era um homem que tinha doutorado em tudo. Tudo é vaidade. Mas Jesus é a razão do seu coração bater. Jesus é a razão do seu olho enxergar. Jesus é a razão de você viver. Porque Ele não é algo, Ele não é um acessório da sua vida. Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, todo homem está morto, ainda que tenha nome de que está vivo. Por isso que Jesus disse: tenho sede, porque Ele era Deus, mas Ele era homem. E Ele é quem nos ajuda a viver como homens de Deus. O Salmo 22 é um salmo messiânico. O Salmo 22, 23 e 24 são salmos messiânicos. São salmos que apontam para o Messias. O Salmo 22 fala do sofrimento do Messias. O Messias, ele sofre, mas ele triunfa. O Salmo 23 fala da felicidade e da bem-aventurança daqueles que seguem o Messias e têm o Messias como pastor das suas vidas. O Salmo 24 fala da soberania do Messias sobre a criação e da entrada do Messias no seu reino de glória. A entrada do Rei da Glória nos seus portais eternos. E no Salmo 22 está escrito assim: a língua se me apega ao céu da boca. Falando da extremidade do sofrimento de Jesus na cruz ao sentir sede. A sede dele era tão forte que a língua estava se apegando no céu da boca. Não era uma sede comum, que muitas vezes a gente sente, como eu estou sentindo agora, e você vai e bebe um copo de água. É uma sede de quem está morrendo. É uma sede de quem precisa urgentemente de hidratação. E o que ele recebe? Desidratação. Por isso que maldito é o homem que confia nos homens. Se você esperar de Cristo somente nessa vida, você nunca vai ser feliz nessa vida. Porque a felicidade não está em nada dessa vida. A felicidade está na vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu estou certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa? Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo que nos dá a verdadeira felicidade, o verdadeiro consolo. Aquele que, irmãos, olha que coisa, criou os oceanos, está pedindo um pouco de água, e o homem não dá uma gota de água para ele. Aquele que estava matando a sede daqueles homens, pede uma gota d'água, e aqueles homens rejeitam. Concluindo, irmãos, essa sede é um símbolo do sofrimento substitutivo de Jesus. Essa sede aqui de Jesus, em João 19, 28, a sede de Jesus na cruz tem um paralelo. Você pode conectar João 19, 28 com Lucas 16, 24. Essa sede aqui tem um paralelo com a sede do rico da parábola do rico e do Lázaro. Pois o que é que Jesus está sentindo aqui? A palavra do Senhor diz em Mateus 10, 28, não temais aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Temam antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo no inferno. A esse deveis temer. Jesus aqui está sentindo a sua alma e o seu corpo no inferno.
Por isso ele diz: tenho sede, e Deus não deixa ninguém matar a sua sede. Você acha que Deus não tinha poder de matar a sede de Jesus? Deus não tinha poder de tocar no coração de um ímpio e dar um copo de água para Jesus? Se ele é o Todo-Poderoso, ele tinha. Mas naquele momento Jesus estava recebendo em seu corpo, em sua alma, a condenação eterna contra os nossos pecados. Perceba, quando Deus olha para o rico da parábola, o que ele vê? Pecado. O que ele faz com o pecado do rico? Condena eternamente, sem oportunidade de perdão. Deus está olhando para aquele rico, como ele olha para o ímpio no inferno, ele vê o objeto da sua ira, um pecado, e ele despeja toda a sua ira sem consolo. Aquele homem está revolto em chamas, aquele homem quer uma gota de água, e essa gota de água não lhe é oferecida. Ele tem sede. Perceba como os ensinos de Jesus são perfeitos e se encaixam. Jesus aqui está mostrando: sabe por que você não vai para o inferno? Porque eu sofri o seu inferno. Não ache que sua salvação foi de graça. Eu passei algumas horas no inferno para tirar você de lá. Quando Jesus diz: tenho sede, ele está sentindo a sede da ira de Deus. Quando Deus olha para o rico da parábola, ele vê o pecado e ele condena, não satisfazendo a sede do rico. Quando Deus olha para Jesus, ele vê o pecado do seu povo. Porque o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquele que nunca conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que o castigo que nos traz a paz recaísse sobre Jesus e pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Então essa sede aqui, irmãos, fala da sede de quem está sofrendo no inferno. Jesus tirou a mim e a você do inferno. Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos em delitos e pecados, andando a passos largos para o inferno. E Ele nos tira do inferno, porque Ele sofreu o inferno na cruz. A maior dor de Jesus não foi física, foi espiritual. Foi isso que Ele temeu no Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse? A ira de Deus, o inferno, que Ele recebeu em nosso lugar. Aquele ladrão da cruz só entrou no céu porque Jesus sentiu sede, a sede do inferno. Porque Deus olhou para Jesus e puniu Jesus com a maior ira que se pode punir. É como se Jesus tivesse passado essas horas no inferno, sofrendo o suplício eterno. Por isso que o escritor aos Hebreus diz assim, em Hebreus 2, eu queria que você parasse e meditasse nessa pergunta. Ele diz assim: como escaparemos, pois, se negligenciarmos tão grande salvação, tão grande amor, tão grande graça? O coração do Evangelho é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este sofrimento, irmãos, está satisfazendo a justiça de Deus ao nosso favor. Essa sede de Jesus é o sofrimento que, como homem, Ele sente em nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus ao nosso favor. Para que Deus olhe para a gente e diz: não vou punir o pecado desse povo, porque o pecado desse povo já foi punido na cruz do Calvário. Foi perdoado. E para concluir, o que nós extraímos, a última coisa que nós extraímos dessa sede de Jesus é que nós devemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação.
Filipenses 4:6, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por motivo algum, antes em tudo apresente diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graças. Jesus apresenta diante de Deus a sua necessidade: tenho sede. Mas nem todas as vezes as necessidades dos filhos de Deus serão supridas da forma que os filhos de Deus estão esperando. Por isso que se faz necessário o contentamento. Jesus disse: tenho sede. Deram-lhe vinagre, mas ele não murmurou. Ele não disse: eca, que vinagre horrível! Que vinagre ruim, eu estou com sede, eu pedi água. Não, ele ficou calado. Ele aceitou submissivamente o desígnio de Deus. Isso é riqueza. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Jesus aqui estava contente. E muitas vezes nós vamos passar por sofrimentos que nós vamos pedir a Deus um alívio imediato. E Deus não vai dar o alívio para esse sofrimento, mas vai nos dar graça e fortalecimento para enfrentarmos esse sofrimento. Como ele disse a Paulo: minha graça te basta. E é isso que Jesus nos ensina. A Bíblia diz: não convém ao discípulo ser maior do que o seu mestre. A Bíblia diz: aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. A Bíblia diz que nós somos predestinados para sermos feitos à imagem de Jesus. Então, quando estivermos passando por alguma necessidade, não só podemos, como devemos contar aquele que pode supri-la, que é Deus. Mas devemos também estar com o coração agradecido, independente da resposta de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Deus der, é bom, perfeito e agradável. E se Deus tira, é bom, perfeito e agradável. Não foi isso que disse Jó? Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que Jesus está nos ensinando. Que em momentos de sofrimento, a gratidão é um consolo. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Por que você acha que Deus te deu, em algum momento da sua vida cristã, se você é um regenerado, desde o momento do seu batismo, faça um filme agora de quando tudo começou. Quando Deus te regenerou, quando você deu os primeiros passos na fé cristã, quando você se batizou, e faça como disse Jeremias: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória alguma experiência sobrenatural que você já teve de Deus, alguma oração que você fez e Deus respondeu, e você ficou maravilhado, algum culto que o Espírito Santo te visitou e você sentiu a presença de Deus. Por que você acha que Deus te deu essa experiência com Ele? Para te mimar? Não, Deus não mima os seus filhos. Deus exorta, repreende e santifica os seus filhos. Ele te deu essa experiência para que você usasse essa experiência em momentos de aflição, em momentos de dificuldade. Aquela experiência seja trazida à sua memória, e a esperança, que é um dom de Deus, te traga das trevas para a luz, como aconteceu com um cristão no Castelo da Dúvida, onde mora o gigante desespero. Aquele personagem chamado Esperança é um símbolo de um dom de Deus, que está lá em 1 Coríntios 13. A fé, a esperança e o amor. E o maior de todos os dons é o amor. Mas a esperança é um dom. Quando ele estava pensando em se matar, pensando que não tinha mais alívio para aquele sofrimento, a esperança fez ele se lembrar da chave da promessa, das promessas de Deus, e tirou ele do castelo da dúvida. Então as esperanças, as experiências que você já teve com Deus até hoje, servem para lhe dar contentamento em momentos onde parece que Deus não está vendo sua dor, não está vendo seu sofrimento, e muitas vezes parece que Ele está em silêncio. Para você se lembrar: olha, aquele dia foi Ele que me chamou,
Foi Ele que me separou, foi Ele que me regenerou, foi Ele que me deu o Espírito Santo, foi Ele que me convocou para ser um soldado de Cristo. E é para Ele que eu vou olhar nesse momento. Por isso que Deus nos dá experiências com Ele. Quando o apóstolo Paulo fala da experiência que ele teve com Deus, ele fala 14 anos depois. 2 Coríntios 12:1. Conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e viu coisas inefáveis, indizíveis, que não é lícito ao homem falar. Ele recordou 14 anos atrás, para encontrar alívio para o espinho na carne do presente. Então, é imprescindível para que o contentamento chegue, que os benefícios de Deus sejam lembrados, para que a gratidão encontre espaço no nosso coração. Como está escrito no Salmo 116:12, que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito. Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. E em nome de Jesus, não murmure. Porque o consolo de Deus sempre vem. Ainda que pareça que não vem, Deus chega na hora certa. Você acha que Jó esperava ter alívio daquele sofrimento? Você acha que estava nos planos de Jó ser um homem próspero de novo? Você acha que estava nos planos de Jó ter o seu casamento completamente restaurado? Você acha que estava nos planos de Jó ter mais 10 filhos? Você acha que estava nos planos de Jó ser um homem saudável? Não. Jó já estava se preparando para a morte. Mas Deus chega na hora certa. E Jó disse: bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aquilo que aparentemente era impossível se torna possível com Deus do impossível. Aquilo que aparentemente iria demorar anos, Deus faz em segundos. Porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Jesus tirou Jesus da cruz. Deus tirou Jesus da cruz para o trono em questão de dias. Que Ele é o Deus do impossível. E muitas vezes Ele permite que a situação fique cada vez mais impossível para um milagre ser cada vez mais poderoso. Eu acho bonito a história uma vez que uma senhora que me evangelizava mandou para mim a história da rosa. E eu não me lembro direito, mas na mensagem ela me dizia que a rosa, antes de ficar aquela flor bonita, fica cada vez mais feia. E ela falava sobre a conversão do cristão. Às vezes, antes de Deus converter uma pessoa, essa pessoa vai cada vez mais se afundar. E quando parece que Deus não vai mais fazer nada, Ele regenera. Como foi com Paulo, com Agostinho, com os servos de Deus. E Ele faz com que aquele cacto cheio, feio, cheio de espinho, vire uma rosa. Muito bonita. Assim é a conversão. Deus faz com que a feiura do pecado se transforme em beleza da graça. Que o fruto do Espírito floresça em nós. Pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por essa noite. Ô Senhor, nos ajude a olhar firmemente para Ti, Pai. O Senhor é quem sabe cada necessidade de cada cristão aqui, Pai. Oh Deus, nos ensina, Pai, o que o Senhor quer nos ensinar com a dificuldade antes mesmo de sairmos dela. E nos ensina, Senhor, a aprender a viver contente
em toda e qualquer situação. Dai-nos graça para não murmurar. Dai-nos graça para te adorar em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão em Cristo. Oh Pai, o Senhor disse em João 10 que existem ovelhas que ainda não estão no aprisco, mas irão vir. Por isso, Pai Santo, nós oramos para que o Senhor atraia para a Tua congregação os eleitos que estão aqui, Pai. Teu servo Paulo queria ir embora de Corinto, parar de pregar naquele lugar, mas o Senhor disse a Paulo em uma visão: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Oh Deus, dai-nos graça para evangelizar. Dai-nos graça para falar do Teu grande amor que nos salvou. Dá-nos graça, Senhor, para sentirmos a alegria da salvação. Dai-nos temor, Senhor. Nós oramos pelos enfermos da nossa congregação, fisicamente e espiritualmente. Que o Senhor possa, com Teu Espírito Santo, visitar as enfermidades do corpo e as enfermidades da alma. Amém. E que o Senhor possa restaurar aqueles que estão caídos e vivificar aqueles que estão contritos, Pai. Que o Senhor possa derramar o Espírito Santo e nos encher, e nos esvaziar de nós mesmos, e nos dar o mesmo sentimento de João Batista: é necessário que ele cresça e eu diminua. Que o nosso eu, Pai, morra nessa noite, e que o Teu Espírito abunde em nós e através de nós. Nos enche, Pai, do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmão. Saúde seu irmão, cumprimente o santo e diga para ele: Deus é bom.